coisinhas, a gente... Bom, pessoal, bem-vindos então, oficialmente aqui. Hoje o nosso assunto é a vida eterna do Espírito no mundo do instantâneo, né? Porque a gente vive hoje num mundo que as coisas acontecem muito rápidas, muito de forma imediata, instantânea, né? Mas nós, como espíritos, temos uma vida eterna. A vida do Espírito, uma vez que ele é criado, ele nunca mais morre, o Espírito continua eternamente. Então, o tempo para o Espírito é bem diferente do tempo aqui para nós. Então, a gente vai procurar falar um pouquinho disso, e aí no final vocês vão entender por que tem a ver com essa passagem que está em Mateus, os bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, só para a gente falar um pouquinho, né, do instantâneo, como meu irmão gosta bastante de café. Então, quando eu falo instantâneo, você lembra de café instantâneo, né? Foi uma criação, a ideia foi brasileira, a implementação foi suíça. Estava sobrando sacas de café e o pessoal queria estocar. Falou, o que a gente vai fazer? Vai perder o café, né? Não, então vamos fazer em cubinhos, vamos desidratar e aí a gente estoca, guarda. E depois coloca café, o café instantâneo com água, pum, já tem o café. Esse é o começo, né? Que começou a querer fazer as coisas de uma forma mais rápida através de uma necessidade. Os americanos são bem conhecidos pelas redes de alimentação de fast food. Então você chega lá, em 2, 3 minutos a comida está pronta. E até então, no restaurante, você demora 20, 30, 40 minutos, né? E um exemplo mais simples ainda é o forno de micro-ondas. Todo mundo, né? Antes, quando vai esquentar a comida, tem que pegar 3, 4 panelas, colocar arroz, feijão, o ovo, a mistura, e aí vai esquentando, depois cada um pega no prato. Hoje você pega um pouquinho de cada, põe no prato, põe no micro-ondas, esquenta, e 2, 3 minutinhos está pronto. Então esse é o mundo que a gente está vivendo, né? Instantâneo. No entretenimento, isso também mudou bastante. A gente, quando eu me lembro de começar a assistir televisão, você tinha lá uns 10 canais e ficava assistindo os comerciais. Então, imagina, de cada mais ou menos uns 40% era comercial, 60% era o programa que a gente estava assistindo. Então a gente ficava bastante tempo, né, ali. Aí veio a TV a cabo, satélite, né, e aí tinha comercial, mas aí a gente começou a gravar, veio o VHS, a gente gravava os programas, depois a gente assistia, aquela história toda. Veio as locadoras e já foram embora, né? Hoje a gente não vê mais locadora de vídeo. Mas a locadora de vídeo, você ia escolher o filme que você queria da prateleira. Hoje, o que está acontecendo? Com o aumento da rapidez da internet, em vez de você tirar o DVD lá da prateleira, né, você baixa o filme diretamente para a televisão, para o computador. E aí não tem a propaganda, você vê só os filmes. E uma coisa também que a gente começou a perceber, eu comento muito com a minha esposa, é o enredo das coisas que a gente assiste. A gente tem que cativar a gente ali nos primeiros 10 minutos. Não gostou? Como a gente tem outra opção, a gente muda, né? Antes você tinha 10 canais, eu não gostei muito, mas eu vou assistir, porque não tem mais nada para ver, né? Isso daí cria o que eu chamei de efeito cosmos. Não tem nada assim de cosmos, né? Não tem nada a ver com cosmos. Aqui é uma série de TV da década de 80 do Carl Sagan. Então foi uma primeira tentativa de trazer a ciência mais perto do público, né? Então ele fazia uma série que ele mostrava, falava sobre os quasares, falava sobre as galáxias, falava sobre os cometas, né? Quando aquilo passou, mas eu fiquei maravilhado, abismado. Eu olhava, assistia todas as séries, todos os capítulos, achei maravilhoso, né? Bom, depois em 2014, uns 4 anos atrás, decidiram reavivar. Então a esposa dele, ela se juntou com um outro físico, o Neil deGrasse Tyson, e falou, vamos fazer de novo uma repaginada? Vamos, beleza, legal. Aí eu falei, nossa, antes de assistir o novo Cosmos, eu vou querer assistir o velho Cosmos, né? Que aí eu pego na sequência. Tudo bem. Então aí eu fui assistir o Cosmos antigo, sentei e fiquei lá, Cosmos, aquele que eu adorava. Comecei a assistir, passava 15 minutos, ainda estava no primeiro assunto, na música, tocando a mesma musiquinha. Eu
falei, não, vamos lá, calma. Com meia hora, você falava assim, pera um pouco, como é que eu gostava desse programa? Ele é muito devagar. Então, o programa não mudou, quem mudou fui eu, né? Fomos nós que mudamos. Então, o ritmo da vida, ele vai aumentando. Eu trabalho com computador. Então, nessa área particularmente, é um absurdo. Hoje vocês devem falar, foi para a nuvem, né? Foi para a nuvem. Por quê? Porque antigamente as empresas demoravam 30, antigamente eu falo 10 anos, né? Porque 10 anos de informática é uma eternidade. Então, 10 anos as empresas gastavam até 60 dias para trazer um novo serviço. Vamos abrir uma loja online. Tá bom, 60 dias. E todo mundo achava normal. Hoje, se alguém chegar e falar, olha, em 60 dias eu te trago esse serviço, é piada, é motivo de dar risada, porque você tem que fazer em 6 horas, não em 60 dias. Então, isso é para mostrar todo o ritmo em que a gente está hoje. Então, o que isso nos traz? Esse ritmo aumentado, né? A princípio, a gente vai fazer mais coisas no mesmo tempo. Exemplo lá da comida, não vou gastar 20 minutos, eu vou gastar 3. Sobrou 17, o que eu faço com aqueles 17? Alguma coisa a gente vai se ocupar, né? Então a gente pode gastar mais tempo no trabalho, no estudo, fazendo alguma outra coisa, na rede social, nas mensagens instantâneas, com a família, né? Então tem várias coisas. Então a gente vai se ocupando com mais e mais coisas. E claro, todas as coisas que a gente se ocupa tem algum tipo de problema, né? A gente entra numa situação, no trabalho. Então, como a gente está fazendo mais coisas, a tendência, a probabilidade de aparecer mais probleminhas no nosso dia a dia acaba aumentando proporcionalmente, né? O que isso daí causa nossa mente? Como se a nossa mente estivesse super ocupada. A mente ela está constantemente, né, pensando em alguma coisa. Então, será que isso leva a nossa mente a um sobreaquecimento? Será que a gente então deveria voltar no tempo que a gente fazia as coisas de maneira mais devagar? Então, por enquanto, eu não vou responder essas perguntas. Vamos pausar aqui, né, na nossa vida terrena e vamos ver alguns exemplos que eu peguei dos livros do André Luiz, que fala sobre a vida no plano espiritual. Vamos tentar entender algumas coisinhas da vida deles lá. Será que é instantâneo? Será que os espíritos se ocupam de múltiplas atividades, né? Quer dizer, será que só a gente que está uma vida corrida? Um exemplo do nosso lar. Tem o Lísias, um amigo lá do André Luiz, e o André Luiz estava querendo fazer umas horas extras, né? Depois que você entende que você está devendo, você quer pagar, né? Você quer fazer a hora extra, plantão, fim de semana, feriado. Aí o Lísias chegou e falou assim, André, é o seguinte, não, você tem que descansar. Aqui o descanso, você tem que descansar 8 horas e tal. Aí ele falou que a única exceção era o governador do nosso lar. Ele não descansava nunca. Então ele estava sempre em atividade. Tudo bem, vamos guardar isso daí. No Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz está junto com um colega, Jerônimo, e eles vão numa casa chamada Casa Transitória de Fabiano de Cristo. Ela fica entre a crosta terrestre e o nosso lar, fica na região que nós chamamos de umbral, né? E quem cuida dessa casa transitória é a irmã Zenóbia. E eles ficam no umbral porque é uma instituição de resgate. Então todos aqueles que estão, né, a gente sabe que Deus nunca abandona ninguém. Então nessa região eles ficam para resgatar aqueles que dão uma luzinha de arrependimento, né, de querer melhorar e pedir ajuda a Deus, eles são resgatados. Então tem que ficar ali pertinho. E irmã Zenóbia, porque tinha que ser um espírito feminino, porque vou conversar aqui, mas assim, a mulher hoje, né, trabalha, estuda, cuida do marido, da filha, da criança, do cachorro, do gato, é multitarefa, né? Então só para ser dirigente de uma casa desse tipo tinha que ser um espírito feminino. Então eu vou pegar só um trechinho aqui. Aí chega o André, tudo bem, o André naquela tranquilidade, né, que está fazendo uma viagem, está aprendendo, conhecendo, e a Zenóbia, né, e ela acha um tempo para parar e para conversar lá e começa a conversar. Enquanto ela está conversando, chega alguém, irmã Zenóbia, entidades cruéis atacam-nos com petardos magnéticos.
ela chega assim, lança as baterias do lado oeste. Vem a pessoa lá. Pô, André, como eu estava falando, irmãs Zenobia, os equilibrados são operação, mas tentaram fugir. Passa assim. Fala com fulano e Beltrano para eles fecharem o portão lá para o pessoal não fugir por ali. Beleza. Mais 5 minutos. Irmãs Zenobia, o chefe da missão Figueira até que estejam preparadas as acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Tá, muito bem, fala. Gente, eu não estou brincando, isso aí está no mesmo livro. Ela não ficou 15 minutos falando com o André Luiz, todo mundo interrompendo. E a mulher parava, faz isso. Você quer mais multitarefa do que isso? E ela resolvendo todos os problemas da casa e ainda tendo tempo de atender o André Luiz. Eu, na primeira interrupção, falava assim, eu já falei que era para é por isso que eles são espíritos femininos. Nem vou falar do último aqui, ainda vou falar com ela. E acho que devo ter esquecido mais um, que tinha mais um ainda que foi interrompido. Bom, mas é óbvio. Aí a gente pode pensar, Moraci, Zenobia, dirigente de casa, governador do nosso lar, o que eles têm a ver comigo? Eu sou lá, um aprendizinho, simples mortais. Bom, esses exemplos, o André Luiz relatou 80 anos atrás. 80 anos. Em tempo da Terra. Em tempo do plano espiritual, isso é muito mais. Então, se em nosso lar a pessoa tinha que dormir 8 horas, olha, eu não tenho nenhuma informação oficial, mas eu duvido que eles ainda fiquem dormindo 8 horas. É capaz de dormir 1, 2, 3, não sei. Então, é a mesma coisa lá a Zenobia, né? A Zenobia, há 80 anos, era assim. As pessoas que trabalhavam com a Zenobia também estão trabalhando dessa maneira rápida, né? Então, a gente pode imaginar, não, esses são exemplos, né, de espíritos e luz. Não, mas 80 anos atrás. Então, os espíritos lá do 2º, 3º, 4º escalão, nós, né, simples mortais, também vamos estar nesse meio. Um exemplo que eu peguei lá do livro dos médiuns, o Kardec, ele tem um capítulo que ele fala da tiptologia. Tiptologia seria a forma de comunicação dos espíritos através de sinais, né? É assim que o espírito está se comunicando, né? Aí, se a gente for analisar, o Kardec já pensou nisso, né? Imagina, você vai fazer uma pergunta assim para os espíritos. Espíritos, existe Deus? Então, ele vai fazer uma combinação, né? Sim, uma batida, duas batidas. Então ele pergunta, espíritos, existe Deus? Isso foi um sim. Espíritos, o que é Deus? Vai ficar uma batucada. Para explicar o que é Deus, logo da tipologia. Então, olha, o Kardec, em 1861, já estava vendo, falou assim, olha, tipologia, amigo, é isso, muito legal, valeu, chamou a nossa atenção, mas deixa para cá e vamos passar para outra coisa, né? Então ele descreve, por exemplo, médiuns velozes, que são médiuns que estão bem integrados com os espíritos, e aí o pensamento dos espíritos é transferido para o médium de uma maneira mais rápida. Bom, beleza. Então aí que saiu as mensagens de médico. Mensagens de médico? Aquela letra lá me lembra as receitas médicas, que a gente não entende, desculpa aqui nisso. É porque, vou fazer uma parte aqui, o médico estuda muito, tem que ler muito livro, então quando ele vai fazer resumo, é muito, por isso que a letra dele fica assim, porque eles estudam muito. Então, o médium, né, quando vai pegar uma mensagem, a gente vê às vezes, Chico Xavier, até mesmo aqui no Grupo Noel, o médium ficava escrevendo e ficava tirando as folhas, né? E escrevia assim, umas 4 palavras num sulfite A4. Quer dizer, de tamanho, rapidez que ele tinha que ficar escrevendo, né? Então, se você perguntar para os médios, e aí, quando você recebe a mensagem, o espírito ele vai te falando, ponto e vírgula, traço, ponto final, abre aspas, travessão. É rápido, né? As ideias chegam muito mais rápido, né? Porque os espíritos encarnados, eles pensam mais rápido. Então, eles precisam baixar um pouco a velocidade dele para falar com os espíritos aqui, nós, enquanto estamos encarnados, né? Eu achei interessante, peguei um trechinho aqui de uma mensagem, até agradecendo a Nádia, que foi ela que transcreveu a mensagem para mim.
Na abertura dos trabalhos de sábado, 28 de julho, a Eliane fez uma psicofonia, né? No trabalho de sábado a gente tem a leitura do Evangelho, a prece, depois faz uma psicofonia. E veio uma mensagem da Dona Marta. No meio da mensagem, eu até pedi para a Nádia depois me escrever, porque eu falei, será que eu entendi direito, né? Então, vamos pegar, a Nádia grava, né? Aqui, ela falou assim, aqui nós temos uma tecnologia muito mais avançada. Hoje que vocês falam aqui, o Japão já sabe. Isso é verdade. A nossa tecnologia aqui, quando comparada com o Japão, é quase obsoleta, né? Então, mesmo no mesmo planeta, nós já temos diferentes níveis de tecnologia. Mas, deste lado, nós também temos aparelhos que nos mostram muitas coisas. Com certeza eles têm, né? E ela diz, mas para saber operá-los é necessário estudar, conhecer e saber como colocar tudo aquilo naquela maquininha. Então, essa parte eu coloquei por quê? Porque é o fato do nosso aprendizado, né? Ela, quando ela estava encarnada, ela já falava para nós que nunca parava de estudar, tem que continuar estudando. Já leu o livro 500 vezes, vai ler 500 em uma. A gente sempre aprende alguma coisa nova, um novo olhar, né? Então tem que sempre continuar estudando. E ela teve que aprender isso também lá do outro lado. E o que acontece com a gente, por exemplo, eu lembro meu pai, ele pedia para eu ajustar lá o gravador de VHS para gravar um filme que ele queria, porque ele não sabia mexer nos aparelhinhos, não é da época dele, né? Aí outro dia o Carlos fazendo a preleção aqui, a abertura eu acho que foi, ele falou um negócio assim, você sabe que as crianças hoje mexem no celular, que é uma maravilha, né? Nasceu, 2 anos, já está lá no celular. Aí eu falei assim, a minha neta está assim, né? E quando eu preciso saber alguma coisa, eu pergunto para ela. Agora, minha neta está ferrada, porque quando eu desencarnar, eu vou aprender, vou ficar muito mais esperto que ela. Aí quando eu nascer de novo, eu vou dar um banho nela, que ela vai estar velhinha, e eu vou saber fazer muito mais coisa que ela. Mas é assim mesmo. A gente está aqui, já vivemos 50, 60, 70, então o nosso conhecimento ficou defasado. A gente vai desencarnar, vai chegar lá no plano espiritual, nós vamos dar de 10-0 na molecada hoje, entendeu? Que aí eles vão ser os idosos quando a gente voltar e vamos saber muito mais. Então é isso que ela fala, né? Bom, o que eu achei bacana que ela falou, que eu quis trazer aqui, essa parte que eu grifei, que fala assim, estamos chegando o momento que vamos conversar pela telepatia, mas ainda falta muito para os caras aprenderem, claro, né? Não quer dizer que amanhã está todo mundo falando telepaticamente. Mas eu achei isso interessante, por quê? Porque se você tem 2 espíritos conversando, né, 2 espíritos desencarnados, eles não vão falar, como nós estamos aqui conversando. Eles não vão falar, eles vão trocar telepaticamente os pensamentos. Então, se a gente achou que a tipologia para explicar o que era Deus demorava, né, para a gente escrever hoje, demora. Então, o pessoal pega aquele aplicativo lá, o WhatsApp, e em vez de escrever uma mensagem para o outro, ele grava, né? Não é isso que a gente faz? Você grava lá, fala, está aqui, isso aqui, depois você vê aquilo ali. Porque é mais rápido. Se eu vou ficar digitando aquilo ali, isso vai demorar 15 minutos. Ali você grava em 15 segundos. Né? Então, falar é mais rápido que escrever, que digitar. Para os espíritos, pensar, trocar telepaticamente é muito mais rápido do que falar. Então, quer dizer, a minha interpretação dessa mensagem é que vai chegar o momento que a gente também vai estar falando telepaticamente. Por quê? Porque vai ser mais rápido do que falar pela boca. Né? Bom, esse ponto todo que eu coloquei aqui para vocês, só para explicar. A minha conclusão desses 2 assuntos é que essa rapidez, essa instantaneidade, não é uma coisa que nós estamos inventando aqui. É uma coisa que acontece no plano espiritual. Então, quando a gente encarna, nós já estamos naquela rapidez. Quando a gente sente uma dificuldade hoje, é normal. Porque nós estamos aqui há X tempos, né? E está chegando quem está fresquinho no plano espiritual. Quem está fresquinho no plano espiritual vai estar andando muito bem. Então, todos esses avanços, tudo isso, nossa tecnologia avançando, não dá para a gente dizer mais, não, essa tecnologia, não é a tecnologia, é o que o espírito quer. Esse é o ponto que eu quero dizer, é inexorável, a gente não vai conseguir
falar, não, vamos voltar no tempo. Não, o espírito está trabalhando assim, ele está trabalhando mais rápido, né? Isso não quer dizer que seja alguma coisa ruim. Mas isso quer dizer que a nossa mente ela vai começar a trabalhar mais, né? A mente vai ficar mais ocupada. Então, voltando àquelas duas perguntinhas que eu tinha comentado antes, eu fiz a primeira pergunta: será que isso leva a nossa mente ao sobreaquecimento? Hoje é muito comum falar daquela síndrome de burnout, né? Síndrome do esgotamento. O que é isso? É uma pessoa que, por conta do trabalho, por conta da casa, por conta da escola, ela se esgota, porque ela se dedica, ela fica muito tempo, né? Aí, recentemente teve uma jornalista famosa aí no meio jornalístico que teve esse diagnóstico, ela teve que parar de trabalhar. Então não adianta você ficar 12 horas por dia trabalhando ou estudando, se dedicando a alguma coisa, se depois você tem que ficar 6 meses parado, porque senão o cérebro vai, né, pifar. Então, o que precisa? Vai levar um sobreaquecimento? Não, se tiver a dose extra, né, dose certa, né, de balanceamento. Aquilo que 80 anos o Ulisses falava com o André Luiz, você tem que descansar 8 horas. Talvez agora eles descansem 4, descansem 3. Talvez alguns tipos de trabalhadores vão ter um descanso maior ou menor, né? Se a gente tiver um trabalho útil, porque é impressionante o que a gente não faz por uma coisa que a gente gosta, né? Então, se você está fazendo algum tipo de atividade em que você detesta, aquilo vai fazer mais mal do que bem. Então a gente precisa começar a entender por que mudar, ver o que dá para fazer. Mas quando é uma coisa que a gente gosta, né? Imagina o pessoal do coral. O pessoal gosta de cantar, gosta de fazer. Precisa ir aqui, vamos. Precisa ali, vamos. Porque eles se sentem bem. Quem não gosta de se sentir bem? Então, vai fazer, né? Tem algumas situações em que essa mente superocupada, né? A gente não encontra uma solução instantânea. A gente quer tudo instantâneo. Mas a solução, às vezes, não vem instantânea, né? A nossa mente tem um mecanismo de segurança que eu aprendi com a minha esposa. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? Mas, só para terminar a última pergunta, será que a gente devia voltar no tempo e fazer as coisas mais devagar? Bom, não é isso que o espírito, como a gente viu, a tendência dele não é essa, né? Mas algumas coisas, talvez a gente devesse ainda fazer como a gente fazia antigamente. Exemplo, falei do micro-ondas, né? Se você gasta menos tempo para aquecer a comida, mas você gasta o mesmo tempo conversando com a sua família, então a conversa com a família é o que tem que ser como antigamente. O tempo que você esquenta a comida, amigo, não interessa, 10 minutos, 15, 20, a menos que você esquente a comida conversando. Você só vai ter tempo de conversar enquanto está esquentando. Então, tudo bem. Então, aí você faz a comida do lado antigamente. Percebeu o que eu quero dizer? A gente precisa ver o que é importante naquela tarefa. Esquentar a comida para nós não vai resolver muito, mas conversar com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o sobrinho, com quem está ali ao seu redor, isso é importante. Saber como é que eles passaram o dia, a semana, né? Então, isso daí, sim. Tem outras coisas que a gente vai fazer de forma diferente. Quando eu comecei a trabalhava numa empresa que implantava aqueles sistemas online de agência. Hoje é muito comum, todas as agências você saca aqui, aparece no extrato ali, no telefone, celular, né? Mas teve uma época que não era assim. Então a gente estava instalando esse sistema nas agências bancárias. Eu entrava numa agência bancária, eu via 40 caixas, pessoas, né, trabalhando no caixa. Então, por quê? Porque todo mundo tinha que pagar a conta no caixa, não tinha outra opção. Não tinha caixa eletrônico, não tinha celular, não tinha internet, nada. Então você tem que ir no caixa. Chega lá um monte de gente, tem que ter 40 caixas. Hoje você vai numa agência bancária, quantos caixas tem? 1, 2, 3. Agora, tem uns 5 caixa eletrônico. O banco oferece no aplicativo, na internet, no celular, no telefone, 50 outras mil maneiras, né? Então, o que acontece com aquela profissão caixa? Precisava de 40 pessoas, agora precisa de 3. Então, é quase uma profissão em extinção, né? Então, isso também nós precisamos fazer diferente. E o exemplo que eu coloco aqui, também é da minha esposa, porque quando eu a conheci, ela era caixa de banco, né?
E aí, depois que ela fez 50 anos, que os filhos já estavam criados, estava tudo certo, o que ela fez? Uma segunda faculdade. Né? Ela falou, como está todo mundo com problema na cabeça, foi estudar psicologia. Essa vai ser uma profissão boa hoje. Todo mundo assim, meio... Psicologia ainda vai ser bastante tempo que ela vai ser útil. Então foi lá, fez, estudou. Então, é essa mudança. Eu não vou ser mais caixa, vou ser psicólogo. Eu estudo e vamos lá. Né? Então, aquele mecanismo de segurança que eu falei, né, da mente sobreaquecida, né, que existe, ele me explicou assim, quando a nossa mente está numa situação que nós não temos solução imediata, a mente se inquieta. A palestra do Edmundo do mês passado, inquietação mental. Uma das origens da inquietação mental é quando a gente tem um problema sem solução na nossa cabeça. Aí ela me explicou que para evitar um beco sem saída, que aí a mente desliga, né? A mente ela procura distrações, ela procura outros tipos de pensamento. E aí esses outros pensamentos nos protegem daquele lugar que a gente não estava conseguindo resolver. Né? Então aí tem duas situações. Se a gente ficar muito nessa distração, o nosso inconsciente vai chegar uma hora que ele vai trazer aquele problema de volta. Ó, você esqueceu de resolver isso. E você tem que resolver. Vai aparecer alguma coisa, a gente nem sabe o que é, o psicólogo consegue identificar o que é. E aí fala, olha, é por causa daquela coisa que você não resolveu. Ou a nossa mente ela vai trabalhando em segundo plano, numa dada hora você está assim, poxa, se eu fizer aquilo? Né? Parece que a ideia veio do nada, né, pra gente. É a nossa mente trabalhando no inconsciente. Então, essa frase eu achei bacana, que ele fala assim, né, que se você estiver num beco sem saída, lembra que todo beco sem saída tem uma passagem secreta. E a mente da gente, ela consegue achar essas passagenzinhas secretas. Bom, eu peguei esse termo porque eu falei assim, eu preciso fazer um jeito do pessoal lembrar que essa mente ocupada, tal, não sei o que. Eu falei assim, bom, vamos lembrar de mente de macaco. Mente de macaco, o que é isso? O budismo, ele usa esse termo para descrever a mente inquieta. Essa mente que vai de um pensamento ao outro, né, que vai se distraindo, ele chama de mente macaco. Porque o que o macaco faz? Pula de galho em galho. Então, se a nossa mente é um macaco, ele vai de galho em galho, a nossa mente vai de pensamento a pensamento. Então, quando a gente não consegue se concentrar, está pensando, o que eu vou fazer amanhã? Como é que está aquilo? Como é que está aquilo? Nosso pensamento está indo de galho em galho. Né? Então, esse termo é a mente de macaco. Se a gente faz macaquice demais, que é o lado direito, a gente não para de pensar em praticamente nada. Então, a gente vai de um pensamento ao outro, volta, começa, e a gente fica nesse ciclo. A gente já vai ver que isso não faz bem, o excesso. E o pensamento único, que você fica só naquele problema, só naquela situação, só naquele ponto de culpa, de raiva ou qualquer outra coisa, também não é bom. Né? Então vamos comentar esses dois extremos. O extremo de excesso é porque, como a gente já falou, né, nós vamos procrastinar tudo aquilo que a gente tem para fazer. Eu vou fazer isso, né? Vou ajudar tal coisa. Eu vou fazer não sei o que, vou fazer não sei o que lá. E a gente evita o problema principal. Então, essa situação é aquela que a gente falou que pode levar no burnout, no esgotamento mental. A gente se enfia no trabalho e não sai de lá, porque trabalho sempre vai ter, né? Coisa para fazer sempre vai ter. E aí eu achei bacana, eu trouxe uma poesia aqui, de um poeta indiano, que meu irmão me apresentou um tempo atrás, chamado Tagore, que ele diz assim, não me deixe rezar para ser protegido dos perigos, mas para não ter medo de enfrentá-los. Ou seja, que nós vamos passar por alguma experiência não agradável, isso é certeza. Agora, se a gente tiver força de a gente conseguir, né, rezar para não ter medo de enfrentar aquela situação difícil, é melhor, porque não adianta a gente rezar e falar, não, eu não quero mais ter problema na minha vida, tá? Deus, olha, a partir de amanhã, não, hoje à tarde, não quero mais problemas, tá bom? Não funciona. Se funcionasse. A falta, aquilo que eu falei, né? A mente numa ideia única, né? É o que chama de monoideísmo. Isso é um estado psicológico que prevalece uma única ideia ou uma só ordem de associação mental.
É uma situação, né? Como se fosse um disco riscado, né? Ele começa uma música, dá uma volta, para quem lembra do disco de vinil, né? Minha filha acho que não lembra. É um disco riscado, né? Ou seja, ele volta num ponto e começa a tocar de novo. Fica numa fixação. Isso daí o André Luiz, ele descreveu duas situações. Vou até fazer um parênteses que eu achei bacana isso, como forma de conhecimento nosso. Aquela história, né, de ficar lendo o livro de novo. Nesse Evolução dos Mundos, o André Luiz ele falava que o homem primitivo, o que ele quer dizer homem primitivo? Nós, há 200 a 250 mil anos atrás. Okay? Homem primitivo, quando os primeiros, as informações que nós temos dos homens mais antigos aqui no planeta Terra, data entre 200 e 250 mil anos. Então ele está falando de nós há 200 mil anos atrás. Ele dizia que quando esse homem primitivo, encarnado, se desencarnava, ele se recusava, ele não queria andar pelo plano espiritual. Ele ficava pensando que ele queria voltar para o plano material, ele queria voltar até um corpo, até aquela sensação física. Então ele se recusava a mexer. Isso é um monoteísmo, ele só pensava nisso. Aí o que o André Luiz fala que acontece? Para esses homens primitivos, eles tinham um formato humano, tinham o perispírito, aquele corpo espiritual. Ele se transformava no corpo mental, que é no formato ovoide. Ou seja, o que ele ficava gastando de tempo pensando naquela ideia única, fazia com que ele perdia o controle das células do corpo dele. Então ele não mantinha mais a forma humana, ele ia se degenerando até virar a forma do corpo mental, que é um formato ovoide. Então ele perdia o perispírito. E naquele livro Libertação, tem um outro exemplo também dos ovoides. Não é só no homem primitivo que isso acontece. O espírito também tem uma forte culpa e fica pensando naquele processo anterior, ele pode ficar nesse formato também. Mas eles explicam a situação que isso acontece. Tá? Então, o ponto, pessoal, não ter a falta e não ter o excesso. É a gente tentar fazer o equilíbrio. Né? Então, não quer dizer, eu trabalhei 10 horas, eu preciso de 10 horas de descanso. Depende. Às vezes, não tem horas que você dorme 6 horas e você acorda muito bem. Né? É a qualidade do sono que a gente vai ter. Às vezes, um cochilo de meia hora, você acorda e está ótimo, né, para o resto do dia. Cochilo, o que é isso? Minha filha está falando. Sabe o que é cochilo? De tardezinha, assim, né? Domingo, não sabe, não sei. Bom, então, esse equilíbrio, no mínimo, ele vai requerer calma e paciência. Então, a ideia, né, era que tudo é instantâneo, os problemas, né, as soluções a gente também quer que seja resolvido tudo rapidamente, quase nunca é assim. Então, calma e paciência é praticamente obrigatório a gente desenvolver isso daí, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, quando a pessoa fala de paciência, né, ter paciência, não é aquela pessoa ficar sem fazer nada. É uma paciência ativa. É uma paciência do tipo, eu não consigo fazer aquilo agora, eu vou fazer outras coisas. E em um determinado momento aquilo vai me abrir uma porta, aquilo vai deslanchar, mas eu vou direcionar minha atenção para uma outra coisa nesse momento. E essa outra coisa, uma coisa útil. Então nós vamos se sentir bem ali, enquanto aquilo está se resolvendo. Né? Então isso é aquilo que vai pouco a pouco. Não é ficar parado, não, vou parar agora e esperar aquilo resolver. E aquilo pode demorar 3, 4 anos, você vai ficar 3, 4 anos sem fazer nada, sem estudar nada, sem aprender nada de novo. A gente tem que gradativamente se melhorar um pouquinho. Né? Então agora que a gente já entendeu bastante do mundo instantâneo, a gente viu que o plano espiritual, né, que traz essa rapidez de coisas, vamos falar um pouquinho da outra parte, que é a caminhada eterna do espírito. Então, eu falei, que jeito que eu posso mostrar, né, que nós somos eternos? Vamos tentar mostrar aqui. Lá no Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem que o instrutor Cornélios, que está falando com o André Luiz, eles fazem uma assembleia, parecida com essa aqui, uma palestra, alguma coisa assim, e eles fazem, né, pedem a ajuda de um venerável.
no caso foi o venerável Asclépios. E eles têm toda uma preparação, então é como se fosse um desencarnado num nível superior, aparecendo lá em nosso lar num nível inferior, né? Então tem que fazer como se fosse uma materialização ali para eles. E aí as pessoas fazem perguntas, e é interessante essa palestra, porque não importa a pergunta que a plateia fazia, o Asclépios tirava uma passagem do Novo Testamento. Mostrava, ele nem falava, ele mostrava, Asclépios, venerável Asclépios, como é que eu faço aqui para lutar com aquelas coisas? Aí ele falava assim, né, a passagem de Pedro lá sobre o perdão, né? Ou então aquela passagem, não atira a primeira pedra que não tem pecados. Então todas as perguntas que eles faziam, ele estava no Novo Testamento. Então eu achei aquilo muito engraçado, porque às vezes a gente fica falando, não, precisamos, espiritismo, precisa de uma coisa nova, esses livros são muito antigos, precisa de alguma coisa, gente, coisa nova, a gente não está fazendo isso, por que nós vamos precisar de coisa nova? Então, tudo que a gente precisa não está nem no espiritismo, está no Novo Testamento, nem precisaria do espiritismo, uma graça divina de trazer o espiritismo para ver se a gente entende melhor, não sei, mas assim, não precisava, está no Novo Testamento, né? Então ele tirava lá as frases, as passagens do Novo Testamento. Bom, o André Luiz falou depois para o Cornélio, né? Nossa, esse Asclépios aí é fantástico, né? Ele não vai mais reencarnar na Terra. Aí o Cornélio falou assim, olha, se ele reencarnar, vai ser numa missão de grande benemerência, mas vai ser entre 500 e 800 anos. Tempo de encarnação. Só para ter uma ideia, vai para dizer qual que é o tempo de encarnação média, mas eu chutaria 60 anos, uns 80 anos, mais ou menos, não é todo mundo, eu sei que varia, mas assim, dizer que o cara só vai encarnar a cada 800 anos, é que o cara, né, é muito bom, né, muito superior. Aí o André Luiz fez a pergunta, então esse é o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? Aí o Cornélio, é engraçado esse livro do André Luiz, você vai lendo, o instrutor com paciência respondeu, o instrutor com carinho, porque das perguntas que depois a gente vai ler e fala assim, nossa, eu já estava coberto de vergonha, né? Aí ele explica, bom, ele falou, o Asclépios está entre os abnegados mentores da humanidade terrestre, e mais ainda a entidade do nosso planeta. Aí eu peguei aqui nessa figura de cima, está naquele livro Cidade do Além, da Igorina Cunha. Ela descreve 7 camadas espirituais ao redor do nosso planeta físico. O nosso lar é a terceira camada, aquela estrelinha ali, ó, do nosso lar. As 2 camadas mais próximas aqui da Terra é o que a gente entende como região umbralina, região de sofrimento, de purgação, etc. Né? Do nosso lar, já não é umbral, mas ele está colado, e dali para cima são só espíritos mais evoluídos, né? Então a gente entende que o Asclépios está do nível 3 para cima, né? Talvez no nível 7, 6, não sei, mas ele está lá em cima. Mas o que o instrutor está falando é que o Asclépios, apesar de toda aquela superioridade ali, ele ainda é um espírito aqui da Terra. E ele falou, o Asclépios suspira por integrar-se no quadro dos representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam Júpiter e Saturno. Então eu coloquei aqui um exemplo, só para a gente ter uma ideia do tamanho desses 2 planetas. A Terra é essa bolinha de gude aqui, ó. Nós estamos aqui. Aqui é Saturno, aqui é Júpiter. Então comunidades de espíritos muito mais evoluídas que nós vivem nesses planetas. E o Asclépios, ele pensa no dia em que ele vai representar o planeta e vivendo lá. Cornélio continua. Esses que vivem em Júpiter e Saturno esperam ansiosos o instante de serem convocados as divinas assembleias que regem o sistema solar nosso. Todos os nossos planetas, o Sol, tudo que acontece no sistema solar. Né? E continua. Os que regem o sistema solar aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, que é um aglomerado de estrelas fora do sistema solar, obviamente, né?
dentro da mesma galáxia, mas eles esperam que saiam do sistema solar e vão para essa constelação. Os que habitam essa constelação aspiram, naturalmente, formarem um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem na Via Láctea, viver e fonte milhões de mundos. Então aqui eu coloquei uma imagem da Via Láctea. O sistema solar é um pedacinho lá na periferia. Nós somos da periferia, viu? Nós somos bem na periferia. Centro da galáxia está longe. Então a periferia. E o que é a Via Láctea, pessoal? É uma coisinha, um detalhe na criação divina. Deu para entender a eternidade do Espírito? Eles ficaram pasmos com Asclépios lá. Mas o que é o Asclépios em frente a tudo isso? Então, se não conseguiu entender, vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse aqui, peguei lá de Bonito, Gruta Azul de Bonito, no Mato Grosso. Do Sul. Aí, no Mato Grosso do Sul. Do Sul. Eu sou do tempo que os dois eram juntos. Saí bem, né? E esses negocinhos pendurados ali são estalactites. Né? Aí eu estava lendo ali, ele fala, deixa eu ver aqui para não errar, né? 1 centímetro a cada 50 anos. Uma gotinha que cai, aí ela, acho que depois de um ano, ela para de cair e fica ali. Ela fica rígida. Aí vem a outra. Depois de um ano, né? Então, 1 centímetro a cada 50 anos. Ali nós estamos vendo, sei lá, 2.000, 3.000 anos, pelo tamanho que ela tem ali. Essa água pura, né? Teve que passar por inúmeros ciclos de filtrar. Então, quer dizer, uma beleza dessa, natural, já demora milhares de anos. O do Espírito, então, o que não vai dizer? Então, isso para mostrar o sentimento da eternidade. Quando a gente fala, né, de paciência, eu quero acrescentar um último aspecto, que é a fé. E para explicar melhor, eu vou dar um exemplo. Imagina que a gente vai fazer uma prova. Tem uma prova amanhã. Não estudei. Estou desesperado. Bom, filhote, se você não estudou, você vai mal. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer para você, né? Nós que temos que trabalhar na nossa elevação. Então, se você não estudou, azar seu, você vai mal mesmo. Não tem jeito. Amanhã eu tenho uma prova, mas eu estudei. Beleza, já está melhor, né? Mas será que eu vou passar? Aí eu já começo a ficar com aquela ansiedade, né? E o último caso, amanhã tem uma prova. Eu estudei, mas eu deixo nas mãos de Deus se eu vou passar ou não. Ele é o melhor que sabe. Eu fiz a minha parte. O máximo que Deus pode pedir de nós é que nós façamos a nossa parte. O resto, se não acontecer, não é culpa nossa. Porque nós estamos tranquilos, fizemos a nossa parte, que não era para acontecer. Agora, às vezes a pessoa culpa Deus porque ela não fez a parte dela, né? Ou achou que fez a parte dela. Então, por isso que a gente fala, então, Deus sabe o que é melhor para mim. É paciência, fé com a resignação. Então, aqui é o mundo instantâneo, leva os excessos, muitas informações. Os espíritos já estão acostumados, né? As criancinhas vão encarnando aqui, sabem mexer nas coisas. Esse excesso se torna ruim quando fica em desequilíbrio. O equilíbrio se torna necessário. A gente falou da calma, da paciência, e se junta a fé. Então aí, como a gente consegue, né, ter essa paciência, ter essa calma que a gente precisa para conciliar o nosso mundo material com a nossa vida eterna? É ser manso, ter mansuetude. E se o venerável Asclépios estivesse aqui nesse momento, eu tenho certeza que ele ia puxar essa passagem do Novo Testamento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, para a gente não inventar nenhuma fórmula mágica, vamos tentar falar sobre o que Jesus colocou e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Como é que isso vai me ajudar a ter mais paciência, né? Bom, Jesus ele falava: sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Isso está no Antigo Testamento, Moisés. Não matarás.
Jesus diz: eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera já vai merecer ser condenado em juízo. Aquele que disser raca, merecerá ser condenado pelo conselho. O que é raca? Raca era uma palavra de desprezo entre os hebreus, os judeus daquela época, que era dita cuspindo e virando o rosto para a pessoa que você estava querendo desprezar. E és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, veja, nenhum desses mataram. O que Jesus está dizendo? Tudo bem, vocês já aprenderam que não pode matar. Agora vocês precisam aprender que vocês não podem menosprezar ninguém. Que você tem que respeitar as individualidades, né? Do jeito que a pessoa é. Você não pode dizer que ele é louco, não pode desprezar ele. E você não pode ficar com raiva, com ódio. É isso que ele está falando. E quando a gente vê hoje, a gente percebe isso acontecendo muito no nosso planeta, né? Por uma parcela pequena. A gente via algumas passeatas, mas sempre tinha uma meia dúzia que ia quebrar a vitrina da passeata. Era uma passeata pacífica. Não estava ninguém quebrando nada, perturbando, estavam simplesmente expressando a vontade que eles queriam. Mas tinha uma meia dúzia que ia quebrar, que ia fazer baderna, né? Ia tacar fogo, ônibus principalmente. Ele vai pegar o ônibus na segunda-feira, mas ele taca fogo, depois reclama. Então, quer dizer, tem ainda uma parcela que, graças a Deus, é pequena, que ainda insiste nesses atos, né? Então, a mansuetude que Jesus colocava nesse trecho, ela está associada não só com a paciência ativa, mas com resignação, e principalmente a doçura, com o amor. Então, significa compreender e aceitar a condição atual do próximo, não julgar o próximo, né? A condição, a situação atual, não reagir violentamente. A minha esposa já ensinou: aconteceu alguma coisa, eu posso ficar com raiva daquela coisa, ou eu posso não ficar. A reação eu controlo. Eu não controlo aquilo que está acontecendo, mas como eu reajo, isso sim eu posso controlar, né? E eu coloquei mais umas coisas aqui para falar da mansuetude disfarçada, que às vezes acontece com a gente, ou a gente vê outras pessoas assim, né? Porque às vezes tem uma pessoa que a gente acha que é paciente, acha que é manso, né? Mas na verdade ela tem um conflito interno e no momento isso explode. Aí eu coloquei uma figurinha aqui que é fácil de entender, né? Nós estamos aqui, tem a palestra do Grupo Noel. Sim, tranquilo. Me liga, chega em casa, me liga alguém do call center tentando vender um programa de celular. Será que você está calminho mesmo? Presta atenção. Ou aquele famoso lobo em pele de cordeiro, né? Disfarçado, que chama de verniz. Então é todo educado, todo polido, né? E tinha uma frase antes que falava, a pessoa cheia de salamaleque. Cheia de salamaleque. Eu fui resgatar isso daí, como estava dizendo, salamaleque, porque vinha lá os sheiks da Arábia, né? E falava, salamaleque era um cumprimento, eles respondiam Alex Salam, era um cumprimento dele, mas como eles faziam toda aquela referência, a gente dizia que era cheio de salamaleque, né? Cheio de coisa. Então, esse também não dá certo, a gente tem que estar por dentro, né? E, para finalizar o sermão, Jesus ele promete que esses mansos vão herdar a terra. Peraí, mas assim, a terra, eu quero o céu, eu quero a terra. Né? Por que os mansos vão herdar a terra? Bom, porque só ser manso não é suficiente. Mas a boa notícia é que, sendo manso, a gente pode continuar na terra. E a gente sabe que a terra está passando por um processo de expiação e regeneração. Então aqui não vai ser o pior dos lugares, não. A tendência é ficar melhor. Então, quem é manso vai herdar a terra, ou seja, vai ser permitido continuar a evolução aqui. Quem não for, vai para um planeta menos evoluído que a Terra. Vai ter oportunidades lá também. Mas não vai ser mais fácil do que aqui, não. Então, por isso que ele promete herdar a terra. Porque esses mansos, eles possuíram a terra não porque eles têm esse desejo de conquista, mas aprendeu
a largar da violência. Aprendeu a tirar aquelas ilusões vazias, né, de querer só as coisas materiais e cultivar valores mais espirituais. Ok? Bom, e agora, finalizando, nós temos um exercício que eu quero fazer com vocês. Ok? Primeira parte do exercício é que todo mundo levante, fica no mesmo lugar, não precisa ir embora, não acabou a palestra. Levanta, abre e fecha a mão, faz o sangue circular, porque vocês estão 1 hora sentados me ouvindo. Se eu fizer o exercício agora, vocês vão dormir. Então, vamos ativar a circulação, baixa o braço, deixa um pouquinho as pernas assim no mesmo lugar, vamos ativando a nossa circulação, tudo bem. Agora vocês sentem, procurem uma posição bem confortável. Se tiver bolsa, deixa a bolsa do lado, o celular, a carteira, põe no chão um pouquinho. Deixa as mãos em cima das pernas. Fica numa posição mais confortável que você puder. Tá? Os 2 pés tocando o chão. E aí agora eu vou pedir para vocês fechar os olhos. Vamos fechar o olho e a gente vai perceber que vários pensamentos vão vir na nossa cabeça nesse momento. Então nós vamos inicialmente procurar prestar atenção na nossa respiração. Vamos respirar bem devagar pelo nariz, procurando sentir esse ar que entra, chega aos nossos pulmões e jogamos para fora, na troca gasosa que o nosso corpo necessita para trazer oxigênio para as células. E vamos prestando atenção nesse movimento, né, de inspiração e de expiração, bem tranquilos e bem calmos. E se tiver algum pensamento que vem à nossa mente, não tem problema, não vamos impedir o pensamento de aparecer, mas vamos observar esse pensamento à distância. E assim o pensamento chega e ele vai embora. Vem um novo pensamento, a gente olha esse pensamento e deixa ele continuar o seu caminho. Nós não nos prendemos a nenhum desses pensamentos. Nós vamos ficando mais tranquilos. E agora nós vamos colocar na nossa mente uma caixa de papelão. Dentro dessa caixa de papelão, nós vamos colocar todos os nossos problemas, as nossas mágoas, as nossas raivas, os nossos ódios, as nossas dificuldades, tudo aquilo que não nos faz bem. Nós vamos colocar numa caixa de papelão. E aí, em frente dessa caixa de papelão, nós vemos um rio tranquilo com as suas águas correntes. Nós pegamos agora essa caixa de papelão com todos os nossos problemas e devagarzinho colocamos dentro desse rio. E observamos aquela caixa com os nossos problemas se deslocarem e irem embora. Como essa caixa é feita de papelão, em contato com a água, ela se desfaz, lavando, levando embora todos esses nossos problemas. Então agora, mais calmos e tranquilos, livres dos nossos problemas, pensando como espíritos eternos, nós vamos lembrando o nosso irmão Jesus, que nos quer bem, que sempre nos ajuda, pensando a nossa mãe Maria, nossa mãe querida, que sempre olha por nós, sempre cuida de nós. Vamos encher o nosso coração dessas bênçãos. Vamos lembrar dos nossos irmãos no plano espiritual, que estão aqui, que prepararam todo esse ambiente para nós, que também gostam muito de nós. E vamos receber deles também esse amor, esse carinho e esse abraço. Então agora a gente sente isso todo no nosso coração. E com esse amor, com esse carinho, nós vamos pensando naqueles que nos aguardam em casa, que eles recebam de nós também esse carinho gostoso que nós sentimos nesse momento. Vamos lembrando também das pessoas que vamos encontrar amanhã no trabalho, na escola, no nosso dia a dia. Vamos pensar na nossa cidade, no nosso país, que atravessa problemas, situações conturbadas. Vamos levar essa paz e esse carinho que nós estamos sentindo agora aos nossos vizinhos de cidade, levando a todos eles esse sentimento de paz, de muita tranquilidade.
E agora que todos nós já recebemos e doamos, nós vamos abrindo o olho devagarzinho, voltando os nossos movimentos da mão, e a gente vai pedir para o nosso coral terminar com chave de ouro na prece cantada.